Olá a todos. Essa aula tem a intenção de demonstrar como a modificação da composição química de interfaces tem um papel fundamental na estabilidade de tamanho, né? Principalmente em materiais nanométricos, né? Então, como, por exemplo, a segregação de íons na superfície ou a adsorção de gases ou de outros vapores, né, na superfície desses materiais, muda a composição química e muda a estabilidade de tamanho. Então essa é a estrutura da minha apresentação. Eu vou falar no primeiro momento da termodinâmica das interfaces, porque a força motriz para o transporte de matéria ela vem justamente da eliminação das interfaces. Então eu vou mostrar como a segregação, principalmente a segregação, mas também a adsorção, muda a energia de superfície, como isso tem um impacto direto no transporte de massa e, por consequência, na estabilidade das partículas nanométricas. E depois eu vou apresentar alguns estudos de caso, né, onde a gente demonstra de uma forma bastante interessante a estabilidade nano nesse primeiro trabalho. Depois mostrando como tem uma relação com a diminuição da energia de superfície, mostrar um pouco como a segregação ela tem um fator fundamental aí na sinterização, e depois mostrar também efeitos de modificação de contorno de grão e fotocatálise, né? Depois eu vou fazer a conclusão e alguns agradecimentos. Então, o primeiro passo é tentar estabelecer uma relação entre o transporte de massa e a evolução das superfícies ou das interfaces aí no sistema. Então, a gente vai fazer algumas considerações termodinâmicas, né? A primeira consideração termodinâmica aqui, então, é que a variação da energia livre para a temperatura, pressão e número de mols constantes, ela depende unicamente da variação da componente de superfície, ou seja, a energia de superfície vezes a variação da área. Obviamente, um sistema espontâneo, ou seja, com DG negativo, é porque há uma diminuição de área no sistema, né? Então, esse uma aproximação termodinâmica de um equilíbrio mecânico, né? Quem quiser mais detalhes desse desenvolvimento, pode buscar a outra aula que eu gravei falando especificamente dessa condição, né, da ligação da energia do sistema com a movimentação de massa e a definição dos potenciais químicos de sinterização e por aí vai, né? Então vocês podem procurar lá na outra aula que vocês vão ter informações mais detalhadas disso, né? Bom, então aqui a gente faz essa consideração mecânica, só que a gente pode fazer a mesma consideração levando em conta que, na verdade, existe um potencial químico dos átomos na interface e a variação do número de átomos. Obviamente, quando a gente aumenta a superfície, a gente aumenta o número de átomos na superfície. E esses átomos na superfície não têm a mesma condição química do que os átomos no interior do material. Então a gente gera um potencial químico associado a esses átomos da superfície. Então isso aqui é absolutamente equivalente, né? Então essas duas somatórias são as mesmas, né? É a mesma grandeza, então a gente pode simplesmente levar em consideração que o potencial químico de uma interface ele vai depender diretamente da energia dessa superfície ou dessa interface e a variação da área com relação ao número de mols que a gente tem nessa superfície, tá certo? E esse potencial químico, então, ele pode ser usado na primeira lei de Fick. Então, a gente tem a primeira lei de Fick aqui, o fluxo de matéria vai depender da difusão, obviamente, a gente precisa ter difusão suficiente para que o processo ocorra, e a somatória do gradiente, ou seja, da variação nas três direções, né, x, y, z, desse potencial químico. Então, substituindo então o valor de potencial químico aqui, a gente vai chegar numa relação do gradiente dessa razão, né? E que é o número de átomos, a área pelo número de átomos, só que a gente pode converter esse número de átomos em volume dessa interface, levando em consideração o volume molar, né? Então, aí a gente faz a variação da área por volume e a energia. Quando a gente considera um líquido, por exemplo, que a tensão superficial ela não depende da direção, né? Ou a energia de superfície não depende da direção, então
aqui a energia de superfície fica fora da somatória e a gente vai ter essa condição, o gradiente, a somatória do gradiente da variação da área por volume. E a gente sabe que quando essa área por volume ele a minimiza, né, ela vai para zero, o fluxo vai para zero, mesmo que haja difusão. E aí a gente sabe, isso aqui foi descrito dessa forma, na verdade, por Cersei Bullard nesse artigo extremamente interessante, muito bom. E então, considerando que essa energia de superfície é igual em todas as direções, a mínima área por volume a gente sabe que é a esfera. Né? Agora, se a gente tiver duas bolhas de sabão de mesmo raio e a gente que estão em equilíbrio, né? Então não tem fluxo de matéria em nenhuma das duas. Agora, se elas entrarem em contato, no momento que ela entrar em contato, teremos novamente fluxo de matéria para minimizar a área pelo volume, né? E aí a gente tem a formação dessa figura geométrica que é muito bem conhecida. E recentemente foi provado matematicamente por esse grupo que essa forma geométrica é a mínima área por volume. Então, as duas bolhas evoluem para essa nova figura, então vai ocorrer um fluxo de matéria, ela vai chegar num equilíbrio mecânico aqui, né? Quer dizer, a matéria não vai mais se deslocar porque a gente tem a mínima área por volume nessa condição, mesmo tendo um coeficiente de difusão aí, né? Quer dizer, mesmo havendo a possibilidade de movimentação. Então, vamos tentar agora extrapolar esse conceito para os materiais cristalinos, ou seja, que tenha superfícies, né, que tenham energia que depende da direção cristalográfica. Por que isso ocorre? Obviamente porque a composição das superfícies em determinadas direções não é a mesma num sólido cristalino, né? E isso vai gerar gradientes de energia e a gente sabe bem que se a gente fizer a distribuição da energia das interfaces para um cristal em determinadas direções, as energias serão maiores, né, para determinadas direções e menores para outras, né? E isso então a gente vai ter pontos de mínimo de energia. E obviamente, se a gente fizer a descrição disso aqui em duas dimensões, a gente vai notar que aonde serão formadas as interfaces é onde tem mínima energia. Então a gente tem essa forma. Isso a gente pode enxergar num sistema tridimensional, né? Então essas faces elas estão relacionadas a um mínimo de energia nessas direções e isso vai definir a forma do cristal. E a gente vai ver por que isso, né? Essa forma com faces bem estabelecidas, elas vêm diretamente como consequência da energia dessas direções. Então, para fazer o desenvolvimento matemático aqui, a gente vai separar esse dodecaedro em pirâmides equivalentes, são 12 pirâmides equivalentes aí, com base pentagonal, e a gente vai levar em consideração a distância do centro, da normal do centro da face aqui para o centro de massa. Né? Então essa distância aqui que a gente chama de fator de forma. Novamente eu recomendo que vocês assistam a outra aula em que eu vou dar mais detalhes do que como essa distância é importante para a definição do potencial químico. Né? Então eu separei a pirâmide aqui, então a gente tem a aresta L e a altura H. É bem simples de demonstrar que se o crescimento dessa área nessa direção de H aqui ela é só na direção de H, a variação da área da pirâmide é igual a duas vezes a variação do volume da pirâmide pela essa distância H. Né? Então a gente pode rearranjar isso, a variação de área por volume é 2 sobre H, que é o fator de forma. Né? E se a gente pegar novamente a primeira lei de Fick, de fusão, e aí o gradiente do potencial químico, a gente sabe que o gradiente de potencial químico então é dado por essa razão, e a gente está vendo aqui que, na verdade, nesse ponto, a energia de superfície ela vai depender da direção. Né? Então, quando a gente substituir a variação da área por volume aqui por 2 por H, a gente vai ficar com essa razão da energia de superfície nessa direção com o H, que é o fator de forma nessa direção. Né? E, obviamente, quando esse fator for minimizado, o fluxo vai para zero. E essa condição é uma condição muito bem conhecida. Né? O fluxo vai para zero quando a razão entre a energia de superfície de cada direção pelo H for igual para todas as faces, o fluxo se cessa, mínima área por volume. Essa relação é a relação de Wolff, né? Essa relação tem
mais de 100 anos, né? E ela foi determinada que cristais, né? Cristais na natureza, eles desenvolvem essas faces em função dessa relação. Então, isso mostra que haverá movimentação de massa entre as faces do cristal até que essa condição seja estabelecida. E essa condição sendo estabelecida, havendo difusão suficiente, a gente vai ter a forma final do cristal, né? Estabelecendo com as faces. Então, obviamente, uma superfície que tem alta energia, ela vai ter essa distância H grande. As superfícies que têm baixa energia terão H pequeno para um mesmo cristal. Né? Isso vai definir então a forma geométrica final do cristal. E é só para mostrar que o fluxo de matéria, mesmo no sistema cristalino, ele depende fundamentalmente da energia de superfície. Né? E se a gente modificar a energia de superfície, a gente pode modificar inclusive a geometria do cristal. E obviamente a outra condição é que se H for pequeno, ou seja, materiais nanométricos, né, a gente vai ter um fluxo de matéria muito grande. Né? Então o fluxo de matéria será proporcional ao tamanho, né? Então partículas pequenas têm muito fluxo de matéria. Energias de superfície altas também criam um grande fluxo de matéria, mas num cristal isolado aqui nesse caso, mas no caso de sinterização também isso a gente pode mostrar que é o fator que faz a movimentação da matéria, né? A gente novamente recomendo a outra aula para vocês assistirem sobre esse assunto. Então, quando a razão entre energia e a distância da normal da face no centro de massa for igual para todas as superfícies, a gente tem a condição de Wolff, o fluxo se cessa e aí a gente tem a forma de equilíbrio. Então, tendo em mente que a variação da energia de superfície condiciona o fluxo de matéria dentro do sistema, então a gente vai tentar entender como é possível fazer essa modificação de energia. Né? E obviamente que uma das maneiras de se modificar a energia de uma interface é através da mudança da composição química. Né? Então, como é que a gente pode mudar a composição química de uma interface? Uma condição óbvia é através da dissorção. Né? Então a gente sabe também da dissorção de Gibbs que se um gás ou um vapor se adsorve na superfície de uma partícula, a gente vai ter um excesso de superfície, quer dizer, a gente vai ter mais átomos aqui, né, uma concentração localizada de átomos adsorvidos na superfície com relação àqueles que estão no gás num equilíbrio. Né? E esse excesso, que é o número de átomos, né, por superfície, que é mol por metro quadrado, né? Esse é o excesso de superfície. E a gente sabe que a energia dessa interface, por um efeito de tensoatividade, vai ser menor do que a do material puro, né? Do material sem nenhuma adsorção. Então esse aqui é o material sem adsorção e a energia de superfície que tem um excesso de adsorção e um calor de adsorção. Esse calor de adsorção é negativo, né? Então, significa que a energia dessa interface diminui em relação ao material puro. Então, aqui você está modificando a energia de superfície através da adsorção de gás. Então, veja, quando a gente está fazendo a síntese de um material no meio líquido, que há adsorção de água, essa adsorção de água faz com que haja uma minimização dessa energia, fazendo com que haja uma estabilização do fluxo de matéria, inclusive fazendo com que os materiais fiquem pequenos, né? Tá certo? Então isso é uma maneira de enxergar o problema. Só que aí a gente está vendo da partícula para fora, né? Quer dizer, a fase que está em contato com a partícula. Agora, isso também acontece dentro da partícula. Né? Então, por exemplo, se a gente tiver um sistema onde a gente coloca um aditivo, né? Formando uma solução sólida, veja, a gente tem uma formação de uma solução sólida. E aí o que vai acontecer é que a gente vai notar que no interior do material a gente tem a solubilidade, mas próximo à superfície, a interface aqui, a gente vai ver um aumento da concentração do aditivo, que está em solução sólida. Veja, é uma solução sólida, mas a concentração não é distribuída uniformemente. Veja, esse fenômeno é um fenômeno termodinâmico, certo? A gente tem um fenômeno termodinâmico que a gente chama de segregação. Né? Então, há uma solução, mas há uma concentração dos aditivos na superfície, então a gente tem um aumento de concentração. Quando isso ocorre, novamente a gente vai ter um excesso de superfície e, nesse caso, uma diminuição da energia pelo calor de segregação, que também é negativo.
né? Então, a energia dessa interface é modificada de dentro para fora, né? Então, a tensão superficial, ou a energia de superfície nesse caso, ela será menor do que a energia de superfície do material sem o aditivo, tá certo? E é dado pelo excesso, quer dizer, pela quantidade de átomos que tem nessa interface, né, por metro quadrado, e do calor de segregação. Então, quanto maior for o calor de segregação, maior será a diminuição. Quanto maior for o excesso de superfície, né, maior será a diminuição da energia do sistema. Então veja, nesse caso, os dois casos vão ter um impacto fundamental na difusão, né, na movimentação de matéria. E aí, com uma tendência de diminuir a energia, diminui o fluxo de matéria. É o que a gente vai tentar mostrar nos próximos slides aí, relacionando o crescimento das partículas com a mudança da composição química da superfície. Então, vamos ver como isso pode afetar, por exemplo, o crescimento de partículas. Então, estou assumindo aqui um mecanismo de crescimento de partícula por coalescência, né? Então, o tamanho da partícula por um tempo t vai depender do tempo da partícula quando ela se nucleia, então o tempo inicial, o tamanho inicial. O crescimento vai depender de uma constante, onde a gente leva em consideração propriedades do material, inclusive temperatura, etc. Mas existem duas componentes aqui importantes. Uma é a energia de superfície e a outra o coeficiente de difusão, né? E geralmente esse modelo considera que na verdade o crescimento acontece com uma potência 3, né? Então a gente vai ter normalmente um crescimento desse tipo, né? Então a gente tem um crescimento com 3, significa que esse crescimento nunca para, né? Ele continua, né? E o que a gente vai ver é alguma coisa desse tipo, né? Em que a gente vê a nucleação e o crescimento no início muito rapidamente, depois há uma certa estabilização, mas o crescimento continua com o tempo, né? Desde que a energia de superfície e o coeficiente de difusão forem constantes. Bom, como é que esse tamanho final aqui, né, por um determinado tempo de tratamento, vai me dar o tamanho da partícula, né, ou pelo menos o tamanho médio das partículas, né? O que vai acontecer? Para eu conseguir fazer com que esse tamanho médio final seja menor, ou seja, para geração de, por exemplo, materiais nanométricos, eu tenho que diminuir ou a energia de superfície ou o coeficiente de fusão, não é isso? Então, o que está acontecendo aqui? A gente pode considerar que quando há segregação ou adsorção, a gente vai ter uma diminuição da energia, e essa diminuição de energia, como consequência, tem uma diminuição do tamanho da partícula, né? A outra coisa também é diminuir o coeficiente de fusão, por exemplo, diminuindo a temperatura, né? Isso é possível. Então, se você diminuir a energia ou diminuir o coeficiente de difusão, a gente vai ter, na verdade, um crescimento menor. Vejam, sempre numa potência 3, então esse crescimento continua, né? Continua com o tempo, mas a gente vai ter como tamanho final aqui um tamanho menor, ou seja, a gente vai ter áreas específicas maiores para esse tamanho de partícula, tá certo? Então o tamanho de partícula médio diminui, a área aumenta, porque, por exemplo, a gente teve segregação ou adsorção, né? Então veja que se a gente colocar um aditivo no material e a área específica final ficar maior, é um indício de que está acontecendo segregação, desde que o pó seja tratado, por exemplo, um pó de um material puro e um pó de um material com um aditivo, eles têm as mesmas condições de temperatura e etc. Tá certo? O aditivo pode aumentar a difusão? Pode aumentar a difusão, mas depende muito da temperatura, das condições em que esses pós são fabricados. De uma forma geral, o que se percebe é que o efeito da tensão superficial ou da energia de superfície é muito mais significativo. Então, vamos tentar entender um pouco mais os mecanismos de crescimento, mas agora levando em consideração que esse excesso de superfície ele não é constante durante o crescimento, né? E se ele não é constante durante o crescimento, a energia de superfície também não é constante. Então, se o excesso de superfície, que é número de mols por área, ele vai mudar porque o tamanho da partícula está crescendo, a área está diminuindo, a área estando diminuindo para o mesmo número de mols na superfície, a gente vai ter um aumento
do excesso. Havendo um aumento do excesso, a gente tem uma diminuição muito forte da energia de superfície durante o crescimento, né? Então, se a gente tem um tamanho final de partícula aqui que segue essa lei ao cubo do tamanho com o tempo, né, considerando que a energia de superfície é constante, quando houver segregação, ela não será constante. Então, o que vai acontecer para partículas que chegam perto aqui do equilíbrio, na verdade, o driving force aqui, né, vai diminuir violentamente porque a energia de superfície vai ficar menor, né? A gente tem que lembrar lá, o fluxo diminui quando a energia de superfície diminui. A energia de superfície está diminuindo, o fluxo diminui quando as partículas ficam maiores. E o que vai acontecer aqui no final é que o drive force, né, para crescimento da partícula, ele diminui intensamente, porque o valor da energia de superfície não é constante durante o processo de crescimento. E isso tem uma consequência definitiva para a interpretação desses mecanismos de crescimento, como a gente vai ver no slide posterior. Então, vejam só, se a gente representar e linearizar, né, o nosso modelo aqui, levando em consideração o log do tamanho menos o tamanho inicial ao cubo com o log do tempo, né, a gente vai ver que, na verdade, a gente tem uma reta, né? Então, uma reta que a inclinação aqui deve ser uma inclinação relacionada a esse ter 3, né? Agora, o que acontece? Nessa condição, eu estou supondo que tanto o coeficiente de fusão quanto a energia de superfície são constantes durante o processo, não é verdade? Agora, o que a gente sabe é que a energia de superfície não é constante durante o processo de crescimento, porque o número de mols na superfície é constante, mas a área não é constante, o excesso é maior, e o excesso de superfície sendo maior, a diminuição de energia é muito mais intensa. Então, o que vai acontecer é que a nossa curva começa com uma cinética mais parecida com a cinética do material puro, só que ela evolui para uma cinética menor, né? Então, a gente vai ter um tamanho de partícula menor e a gente vai ter também uma mudança da inclinação aqui. Mas essa mudança da inclinação, ela ocorre simplesmente porque a gente tem uma mudança da energia de superfície durante o processo. Então, se a gente fizer essa hipótese de que não há mudança da energia de superfície, a gente vai achar que o mecanismo muda porque a inclinação aqui muda, vai ficar diferente de 3. Normalmente fica menor que 3, né? Ela tende a diminuir, né? E na verdade não é efeito do mecanismo de difusão, e sim um efeito da mudança da energia de superfície nesses sistemas, durante o crescimento de partícula, lógico. Então, vamos voltar um pouco na termodinâmica só para fazer uma justificativa de quais são as condições que levam à segregação num sistema, principalmente num sistema iônico, né? Então, esse é um modelo clássico de segregação, onde a fração de átomos na superfície dentro de uma solução sólida comparada ao solúvel no grão, dentro do bulk, né, é determinado pela energia livre de segregação e da temperatura, tá certo? Então, o que acontece é que essa diferença de concentração ocorrerá quando não houver energia livre de segregação, né? Então, se a energia livre aqui é zero, a gente vai ter a concentração na superfície igual no bulk. Agora, quando essa energia livre for diferente de zero, a gente vai ter separação, né? Um certo aumento de concentração, ou seja, essa fração na superfície será uma fração maior do que no interior do grão. Se a gente levar em consideração que a entropia ela é pouco significativa nessa condição, a gente vai ver que, na verdade, é o calor de segregação que determina essa separação, né? Então, quanto maior o seu calor de segregação aqui, maior será, na verdade, a concentração na superfície, né? E agora, da onde vem esse calor de segregação? O calor de segregação tem 4 componentes, né? Então, são 4 componentes. A primeira componente é a componente da superfície, da própria energia de superfície entre soluto e solvente, né? Então existe uma diferença de energia entre esses dois pontos e a gente terá então um potencial
calor de segregação nessa condição. A segunda é dado por aspectos químicos, né, o calor de mistura, e esse calor de mistura está muito relacionado à eletronegatividade. Diferenças grandes de eletronegatividade ajudam a separar, né, então aumentar essa possibilidade de segregação. A terceira componente é uma componente que está relacionada ao raio iônico, então, ou raio, né, de uma forma geral, no caso de cerâmicos, o raio iônico, e aí você tendo raios diferentes, a tendência também é que haja separação e segregação, né? E finalmente, para materiais que são iônicos ou ionocovalentes, né, a gente tem um aspecto da carga, né? Então, se você tiver diferenças de valência entre o cátion da matriz, né, o cátion do solvente e o cátion do soluto, teremos, obviamente, um potencial grande aí de segregação. Então, veja, se a gente tiver átomos muito diferentes ou íons muito diferentes, a tendência é que haja uma forte segregação em vários sistemas, né? E é o que a gente vai tentar mostrar agora na sequência dos slides, é mostrar casos, né, em que a gente aplica isso e como a gente verifica isso. O primeiro caso é um caso bem clássico, né, para nós aqui no nosso laboratório, que é a condição da segregação de óxido de zinco no óxido de estanho. Eu vou mostrar então os detalhes de como a gente aferiu isso e como é que a gente determina inclusive as quantidades segregadas. Então eu vou dar algumas aplicações desses conceitos baseando em alguns artigos que a gente publicou aí no passado. A gente tem esse artigo publicado no Journal American Society em 2017, né? A gente preparou óxido de estanho contendo óxido de zinco em concentrações aí de molares, né? De 0 até 9% em mol. Então 9% em mol é bastante, né? E a gente preparou então o óxido de estanho dopado com zinco a 500 graus 15 horas pelo método dos precursores poliméricos, ou genericamente conhecido pelo método Pechini, né? Um método interessante, que ele não depende de solubilidade, né? O material vai cristalizar e crescer de uma forma que também é independente da presença de água, né? Tá certo? E aí o que a gente vê, antes de mais nada, a gente vê que só tem a formação de uma estrutura cristalina, que é o óxido de estanho, não existe nada de óxido de zinco, né? A outra característica importante é que a gente vê que o parâmetro de rede praticamente não muda, ele continua igual, mas existe um alargamento dos picos característico da formação de cristais pequenos, né, domínios cristalinos muito pequenos ou nanopartículas, né? Então a gente vê que aumenta a concentração, aumenta isso, a gente então mediu o cristalito disso e a gente vai mostrar como é que essa característica evolui aí no próximo slide, que está aqui. Então a gente vê o tamanho de cristalito, ele tem uma tendência geral de diminuir com a concentração de óxido de zinco, então uma estabilização do tamanho final da partícula, mas no início, né, se a gente pegar o zoom dessa região aqui, ó, a gente vê que no início houve um pequeno crescimento do grão para depois diminuir. Se a gente pegar uma técnica completamente diferente, que é a medida de área específica, a gente vê então diminuição do tamanho, aumento de área, né? Um aumento progressivo da área, áreas bastante elevadas, aí próximo de 90 metros quadrados por grama, que é muito maior do que do material puro, né? Do óxido de estanho puro. Contudo, novamente, para pequenas concentrações a gente vê uma diminuição de área acompanhando esse aumento de tamanho aqui até ela começar a se desenvolver. Então veja que o material responde muito fortemente em dois estágios, né? Tem um estágio inicial e depois uma situação inicial, depois uma situação final, né? Em que na verdade existe primeiro um desenvolvimento do tamanho e depois uma diminuição, que respectivamente uma diminuição de área e um aumento de área a partir de um determinado ponto. E veja, essas concentrações são concentrações extremamente pequenas, né? Concentrações bem pequenas mesmo. Então o que a gente acredita que esteja acontecendo aqui é que nessa etapa aqui, nessas concentrações muito pequenas, é bem possível ter solubilização, né? Então, por exemplo, o óxido de zinco entrando na rede do óxido de estanho vai formar um zinco na posição do estanho e vai gerar uma vacância de oxigênio que pode aumentar a difusão do sistema. Por outro lado, então, se isso é verdade, né? Se isso é verdade, esse limite aqui é um limite de solubilidade aí de 0,02 mol por cento, é muito pouco, né?
Por outro lado, a gente sabe que o tamanho de partícula vai ser cada vez menor quanto menor for a energia de superfície se houver segregação. Então, muito possivelmente, o que acontece depois é um aumento de área justamente, ou uma diminuição do tamanho de cristalito justamente por um efeito de superfície. Se a gente evoluir nessa análise e for para a química coloidal, a gente vê através das medidas de mobilidade eletroforética dinâmica, que é o potencial zeta, né? A gente vê que o ponto isoelétrico aqui não muda em função das pequenas concentrações, então não tem um impacto muito grande na superfície da partícula com o líquido, né? Para pequenas concentrações, só que para altas concentrações a gente vê uma mudança significativa do ponto isoelétrico, que demonstra, na verdade, que há uma mudança química da superfície, né, muito importante, da superfície sólido-líquida, nesse caso, dentro da dispersão. E uma característica muito interessante é que a gente consegue, nessas medidas simultâneas de condutividade iônica, né, então a condutividade da dispersão em função do pH também, a gente consegue ver que para pHs ácidos aqui existe um aumento bastante significativo da condutividade iônica, né, que representa que alguma coisa está dissolvendo. Então, com essa visão, né, de que há uma solubilização, e lembrando que o óxido de estanho é extremamente insolúvel em meios ácidos, então é possível entender que aquele aumento de condutividade foi devido ao óxido de zinco que estava segregado, né? Então a gente, com isso, propõe esse método que a gente chama de lixiviação seletiva, ou seja, a gente tem uma matriz que ela é insolúvel em meios ácidos ou outros, mas geralmente meio ácido, e a gente tem o aditivo, né? E esse aditivo que segrega, ele é solúvel em meio ácido. Então é possível que a gente solubilize seletivamente o íon que está segregado. Então aqui a representação da microestrutura de um nanopó. E aí a gente tem então o verde seria o óxido de estanho, e as bolinhas aqui representariam os átomos de óxido de zinco, né? Ou zinco iônico. E aí o que vai acontecer? A gente vai ver que ele tem uma parte desse zinco está solubilizado no grão, né? E esse material que está solubilizado no grão, ele fica protegido pela rede de óxido estanho, ao mesmo tempo que o que está segregado no contorno de grão também fica protegido, né? Só o que não fica protegido é o que tem contato com a solução ácida, né? Então o que vai acontecer é que todo esse zinco que tiver segregado, ele vai se solubilizar, né? Solúvel em ácido nítrico, e o que está dentro do grão e no contorno de grão, ele vai permanecer, né? Então com isso, fazendo esse tipo de separação, sabendo a quantidade de íons que estão solúveis, solúvel no sistema, e sabendo a área, a gente sabe o excesso, né? O excesso de superfície, que dá uma evidência de quanto tem nessa superfície. Então, se isso for feito com uma metodologia bastante rigorosa, a gente consegue dados quantitativos, né? Então, o processo de lixiviação seletiva é assim: a gente põe o material, uma pequena quantidade do material no Eppendorf, né? Então aí 100 miligramas, a gente completa isso aqui com uma solução ácida, e aí leva isso para um banho de ultrassom. Ele fica durante praticamente uma hora aí, nessa estado de vibração, para aumentar a solubilidade, melhorar a homogeneidade. Quando isso acontece, a gente centrifuga, retira o sobrenadante, né, uma quantidade conhecida de sobrenadante, e aí a gente manda para fazer análise quantitativa dos íons, né? A gente geralmente analisa a matriz e também o aditivo, para que a gente tenha certeza que o grão não está sendo dissolvido, né? Vejam que aqui a quantidade de solução é muito grande, então a gente nunca chega perto do limite de solubilidade aí do material que está sendo dissolvido, né? Para garantir que todo o material que está na superfície foi dissolvido. Então, para garantir que houve a solubilização do material segregado, a gente realizou uma análise de XPS, né? Então a gente consegue ver
nitidamente aqui que para o material com 5% em mol, né, o 5% molar de óxido de zinco, a gente consegue ver nitidamente os picos de zinco na superfície e após a lixiviação eles desaparecem. Então, isso garante que a gente retirou, né, todos o zinco segregado da superfície com o processo de lixiviação. E aí, bom, sabendo a quantidade que tem na superfície, sabendo a quantidade total e estimando a quantidade que tem solúvel, a gente consegue saber o quanto tem no contorno de grão. Isso é bem interessante. Então, a gente tem a concentração total que a gente determina no pó inicial, a gente determina a quantidade que foi lixiviada, a gente estima a quantidade que fica no buque, que foi em torno de 0,02 mol por cento. E aí a gente consegue estimar também o quanto, qual é a fração que tem no contorno. E aí aqui a gente vê que é bem interessante, né? A primeira fração fortemente segrega no contorno de grão, muito mais forte do que na superfície, né? Só que depois de uma determinada concentração, essa fração, né, veja aqui é 100% do óxido de zinco, essa fração que está prioritariamente no contorno de grão, ela se inverte, né? Então, para um pó de praticamente 5% aqui, a gente vai ter uma inversão e a maioria do óxido de zinco vai estar na superfície e só uma pequena parte no contorno de grão, e isso progride, né? Então, você vê que a distribuição do aditivo parece ser pequenas concentrações solubilizam dentro do bulk. Depois, para concentrações um pouco maiores, a gente tem o aprisionamento do aditivo no contorno de grão, e só depois é que ele segrega para a superfície e estabiliza a superfície de uma forma bastante intensa, né? E a gente vê aqui os cálculos que foram feitos então de excesso, aí a gente, sabendo a quantidade, a gente sabe também a área específica, a gente consegue determinar então os excessos. Então o que a gente fez foi determinar a área total, né, dos grãos ou das partículas utilizando essa equação, né, então aqui é um fator geométrico, a densidade do material, que foi medida aqui por piquinometria, e o tamanho que foi tirado do cristalito na difração de raio-x. Isso então a gente consegue saber qual que é a área total do material. E aqui a gente tem a área específica que foi medida por adsorção de nitrogênio, né? Então a diferença entre essas duas áreas será a área do contorno de grão. Então a área do contorno de grão é a área total menos a área de superfície. Como um contorno de grão compartilha 2 grãos, né? Então a gente divide por 2 e a gente tem a área do contorno de grão. E é surpreendente porque a gente vê a partir dessa colocação aqui desses cálculos que existe uma área bastante significativa de contorno de grão, que está sempre em torno de 65 a 80%, né? Dependendo da quantidade de aditivo, né? E aí a gente vê aqui nessas duas colunas o excesso. E realmente, veja, o excesso no contorno de grão ele é maior para concentrações menores aqui, só que depois de um determinado ponto há uma inversão e aí o excesso passa a ser mais importante na superfície. E veja, esse excesso é sempre em torno aí de 10 até 10 micromols, é o que a gente tem observado em vários trabalhos, 10 micromol por metro quadrado. Então, quando a gente calcula essas ocupações, normalmente a gente vai observar ocupações aí da superfície de praticamente 30%, lembrando que o resto é oxigênio, né? Então 30% de toda a superfície, ou seja, ela praticamente fica só óxido de zinco, né? A superfície fica praticamente óxido de zinco numa matriz de óxido de estanho. Esse é um outro trabalho em que a gente observou os mesmos fenômenos, né? Segregação preferencial no contorno de grão para pequenas concentrações, para concentrações mais altas, segregação na superfície. Só que aqui foi interessante porque a gente trabalhou com 4 dopantes, né? 4 óxidos dopantes, que é o óxido de magnésio, de cálcio, de estrôncio e de bário, que tem a mesma estrutura cristalina, mas que tem uma diferença significativa no raio iônico, né? E aí a gente vê, obviamente, uma preferência de segregação do bário que é maior, né? Só que nesse trabalho, a gente, em cooperação com o professor Ricardo Castro, que na época ainda estava na UC Davis, né?
a gente conseguiu medir a energia de superfície através da adsorção da água. Então, veja, essa é a energia de superfície do óxido de titânio anatásio, né? Então a gente vê que quando a gente adiciona qualquer um desses óxidos, a gente tem uma diminuição significativa da energia de superfície e que obviamente para cátions maiores, né? Então aí a gente tem eletronegatividades semelhantes, etc. Mas a gente tem, na verdade, um raio muito maior para o bário, então o bário segrega muito mais fortemente e, por consequência, diminui a energia muito intensamente, né? Tá certo? E isso faz com que haja uma enorme estabilização da superfície com a adição do bário, né? Esse trabalho é um trabalho que foi publicado nesse Journal of Physical Chemistry C, que é bastante icônico aí nessa relação de medida. Temos microscopias excelentes nesse paper mostrando a segregação, a cooperação com o Jefferson do LN Nano, né? Outro trabalho que evidencia o efeito da segregação que eu queria mostrar para vocês foi esse trabalho que a gente publicou também no Journal American Society, né, em que a gente utilizou essa segregação preferencial do contorno de grão que o lítio tem no aluminato de magnésio para fazer a sinterização do material, só que aí para gerar materiais nanométricos e densos, né? Então a gente usou para isso um sistema de spark plasma, que aí esquenta rapidamente e ainda coloca pressão. E aí eu vou novamente convidar vocês a assistirem uma outra aula que eu gravei sobre um modelo termodinâmico de sinterização que foi proposto aí por o professor Castro e eu. E a gente, nesse paper, explica um pouco por que esse resultado aqui é tão possível, né? De obter materiais tão densos e nanométricos. Mas aqui explicando, então o Spark Plasma, para quem não conhece, a gente compacta o material aqui nessa prensa, é uma prensa, né? E a preparação da amostra que é bastante importante, não pode ter água, então a gente faz uma preparação prévia em glove box para depois colocar dentro da matriz. E aí depois a gente faz vácuo, etc. Esquenta muito rapidamente e coloca pressão, né? E com isso, então, a gente consegue, fazendo com que o lítio segregue no contorno de grão e diminua a energia do contorno de grão, ele fica favorável à eliminação do poro. Essa é a ideia, né? Que inclusive eu ponho nessa outra aula que eu vou disponibilizar para vocês. E aí o que acontece é que a gente consegue fazer o aluminato de magnésio transparente, como vocês podem ver aí na foto. Então o professor Ricardo conseguiu fazer isso só com aluminato de magnésio puro, só que aí ele precisa colocar uma pressão de quase 5 gigapascal para obter um material com 5 nanômetros de tamanho de grão, né? E a gente, na verdade, utilizou uma pressão muito menor, porque o lítio favorece a sinterização, a eliminação do poro, porque ele fica segregado no contorno de grão. Então aí a gente conseguiu também densificar, a gente ficou com um tamanho médio de 40, mais ou menos 40 nanômetros, com essa microestrutura maravilhosa, né, completamente densa, parece desenhada, né, e que a gente só consegue fazer isso com baixa temperatura e baixa pressão, porque o lítio está segregado no contorno de grão. E finalmente a gente tem um outro trabalho que eu gostaria de mostrar para vocês, e aqui a gente segregou preferencialmente o cloreto no contorno de grão do óxido de zinco, né? Só que para utilização em catálise. Então a gente mostrou aqui que há uma forte segregação do cloreto também no contorno de grão, e isso tem um impacto extremamente forte na condutividade elétrica que a gente tem do contorno de grão, né? Então a gente vê por impedância que esse cloreto segregado ele destrói a barreira de potencial. Isso é conhecido do varistor, né? Quando a gente tem cloreto segregado no contorno de grão de varistores, ele destrói a barreira de potencial, então ele não pode existir, né, como contaminação do óxido de zinco varistor. Mas aqui a gente usa ao contrário, né? A gente segrega ele no contorno de grão, faz com que ele fique
solubilizado no contorno de grão e destrói a barreira de potencial. Então a resistência elétrica do contorno de grão cai significativamente. Isso faz com que o livre caminho médio dos elétrons e a recombinação no contorno de grão dos pares elétron-buraco durante a fotossíntese. Então a fotossíntese, eu vou colocar luz, vou excitar os elétrons para banda de condução e vou ter elétrons e buracos para as reações eletroquímicas aí, ou fotoeletroquímicas que vão acontecer na catálise, na decomposição, por exemplo, do paracetamol, né? Então a gente mostra aqui que quando a gente tem o cloreto segregado no contorno de grão, ele melhora de uma forma significativa a fotocatálise, porque ele aumenta a condutividade do contorno de grão e aumenta o tempo de vida médio do par elétron-buraco, que faz com que o material então tenha uma eficiência fotocatalítica maior, né? Então, eu gostaria de finalizar aqui com esse sumário. Então, mostrar que a segregação é um processo termodinâmico, espontâneo e fundamental para a elaboração de materiais nanométricos, para sinterização, para fotocatálise e outros, né? E essa segregação ocorre tanto na superfície quanto no contorno de grão. Essa segregação tem como consequência principal a diminuição da energia da interface, seja da superfície como do contorno de grão, e propriedades múltiplas aí, né, tanto na sinterização, na catálise, na estabilização de nano, são fundamentais e de se entender e estão intimamente relacionadas a essa segregação. E obviamente que se a gente conseguir entender e controlar essa segregação, a gente vai fazer materiais com uma performance muito melhor, ou muito mais bem desenhados para a performance que a gente acredita que possa ter, né? Obrigado pela audiência, né? Espero que essas ideias tenham agradado e ao mesmo tempo coloco à disposição para qualquer dúvida no meu e-mail, que é dgolvea@usp.br. Um grande abraço.